Então, hoje temos a nossa aula de Geometria Plana 1. Geometria Plana 1 é a Geometria Plana parte 1, que seria a primeira parte de Geometria Plana, os conceitos, as representações, as notações, certo? Então, a gente vai iniciar ali pelos conceitos primitivos. Conceitos primitivos, que são os conceitos básicos, tá? Toda geometria ela é construída em cima de três conceitos. Ponto, que a gente vai representar por uma letra maiúscula. Reta, que a gente vai representar por uma letra minúscula. E plano, que a gente vai representar geralmente por um paralelogramo e letra grega. Então, toda a geometria é construída em cima desses três conceitos. O plano é algo adimensional, não tem espessura, não tem dimensão. Então, na verdade, esses conceitos não tem como a gente representar exatamente como eles são, é bastante abstrato. Então, o ponto, ele não tem espessura. A reta, ela também não tem espessura, ela só tem comprimento e é infinita, certo? Nas duas extremidades. Então, aqui não tem dimensão, aqui tem uma dimensão, que é o comprimento, e o plano, ele é infinito nas duas dimensões, tanto no comprimento como na largura, certo? Então, ele tem duas dimensões. A gente tem em cima desses conceitos de início na geometria os postulados ou axiomas. O que são postulados ou axiomas? Olha só. O que são postulados ou axiomas? Postulados ou axiomas são afirmações que são aceitas sem demonstração, que a gente consegue ver que é verdade, não há uma demonstração para aquilo, tá? Diferente de teorema e proposições, propriedades, que a gente tem que demonstrar que é verdadeiro. Quando a gente tem um teorema, a gente tem que demonstrar que aquilo é verdadeiro. Uma propriedade também, certo? Então, postulado ou axioma, a gente aceita sem demonstração. Aqui eu vou apresentar alguns, os principais, mas tem vários postulados aí ou axiomas, tá? Primeiro que eu vou apresentar. Numa reta ou fora dela, há infinitos pontos. Eu vou explicar e representar por desenho, tá? Então, numa reta, a gente consegue determinar aqui, ó, quantos pontos a gente quiser. Ainda mais que o ponto não tem dimensão, né? E fora da reta também. Então, numa reta e fora dela, há infinitos pontos. Segundo postulado que eu vou apresentar aqui para vocês. Num plano fora dele, também há infinitos planos. Imaginem que esse plano aqui, ó, ele tá na horizontal, certo? Então, eu consigo infinitos pontos sobre ele. E aqui em cima também, tá? Imagine o plano assim e os pontos aqui, ó, na região acima dele, certo? Porque eu não posso desenhar aqui os pontos, porque como ele é infinito, ó, se eu desenhasse aqui, como ele é infinito, pegaria o ponto também. Eu tenho que imaginar ele na horizontal e os pontos na região de cima aqui dele, ou embaixo. Terceiro postulado. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, se eu marco dois pontos distintos, então um não pode estar sobre o outro, eu só consigo uma reta distinta passando por eles, certo? Uma única reta. Então, para determinar uma reta, são necessários e suficientes dois pontos distintos, ok? Lembra quando você vai fazer uma margem num cartaz, por exemplo? Você faz lá com as medições com as medições na régua. Geralmente, a gente faz duas marquinhas para a hora que passar a régua, ter certeza que vai ficar reto. Por causa disso, né? Por dois pontos, passa uma única reta. Dois pontos definem uma única reta. Pontos distintos, sem serem coincidentes. Porque se tiver um em cima do outro, é como se fosse um único ponto. A gente consegue infinitas retas, tá? Se eu tenho um ponto só, olha, eu consigo traçar infinitas retas sobre ele. Beleza? Quarto postulado. Três pontos distintos e não colineares. O que vem a ser pontos não colineares? Depois eu vou anotar isso. São pontos que não estão na mesma reta, não estão alinhados. Então, imagine três pontos distintos não alinhados, tá? Ponto A, ponto B, ponto C. Quando você tiver três pontos nessa situação,
vai estar definido apenas um único plano. Então, 3 pontos distintos não colineares, não alinhados, determinam um único plano. Só pensar aqui, né? Você tem um triângulo, ó, figura plana. Você consegue um único plano sobre este triângulo. Uma explicação bem simples é você imaginar um tripé. Pensa num tripé, né? Cada pezinho é um ponto. Olha só, um tripé. Cada pezinho é um ponto. Quando você pega um tripé e coloca sobre uma superfície, ele nunca vai ficar bamba, né? Nunca vai ficar bambo. Por quê? Porque 3 pontos determinam um único plano. Diferente de uma mesa de 4 pernas, por exemplo. Quando você tem 4 pés, digamos 4 pontos, 3 podem determinar um plano e o quarto não. Aí os outros 3 podem determinar um plano e o primeiro não. Então, por isso que às vezes, né, tem aquela ideia de ficar bamba, certo? Porque com 4 pontos a gente não tem um único plano definido. A gente pode ter mais de um. E 3 pontos, 3 pés, por exemplo, isso nunca vai acontecer. Definem um único plano. Continuando. O último postulado que eu vou apresentar aqui, o 5º postulado, vai ser o seguinte. Se 2 pontos distintos de uma reta estão contidos num plano, tá? Então, cada um deles pertence a um plano, então a reta está contida no plano. Então, imagine, você tem um plano e 2 pontos de uma reta estão sobre esse plano. Consequentemente, gente, a reta que passa por esses pontos também vai estar contida no plano, certo? Cuidado com notação aí, ok? Quando a gente fala de ponto e plano, ponto individual, a gente fala que o ponto A pertence ao plano alfa, o ponto B pertence ao plano alfa. Quando a gente fala de reta, a gente vai falar que a reta está contida no plano alfa. Por quê? A reta é um conjunto de pontos. Conjunto com conjunto a gente usa contido. E elemento para conjunto a gente usa pertence. Então, a reta é um conjunto de pontos, o plano também é um conjunto de pontos ou um conjunto de retas, e cada ponto pertence à reta ou pertence ao plano. Agora, quando eu falo numa situação de mais de um ponto, aí eu estou falando num conjunto de coisas. Aí, conjunto está contido em conjunto, ok? Só vamos anotar aquilo que eu falei, pontos colineares. Então, o que são pontos colineares? São pontos que pertencem a uma mesma reta. Estão alinhados, pontos que pertencem à mesma reta. Tá? Ou seja, gente, eles são alinhados, tá? Opa! Alinhados. Pontos colineares são pontos que estão na mesma linha, assim, ó. E não colineares não estão alinhados, ok? Agora nós vamos ver outros conceitos. Então, vamos lá. Vamos, então, ver alguns conceitos. Outros, né? Então, a gente já falou sobre a reta. Para definir uma reta, a gente precisa de 2 pontos distintos, ok? Então, a gente vai representar uma reta com 2 pontos, com essa flechinha apontando para os 2 lados sobre esses 2 pontos. Então, toda vez que você vê essa anotação, está dizendo a reta que passa por AB. Nós temos semirretas. A semirreta, ela vai ter uma origem, mas não tem fim, tá? A gente representa da seguinte forma, uma semirreta. Semirreta é quando eu coloco, né, um ponto sobre a reta e divido ela em 2 partes. Cada uma das partes é uma semirreta. E temos segmento de reta. O segmento de reta vai ter origem e vai ter fim, vai ter início e fim. Ele é finito, dá pra gente calcular a medida de um segmento, certo? O tamanho dele. E ele é representado assim. Então, reta, semirreta e segmento de reta. O segmento tem início e tem fim. A gente consegue determinar a medida de um segmento, ok? Temos tipos de segmentos, certo? Nós temos os segmentos consecutivos. Consecutivos,
eles têm que ter alguma extremidade em comum. Então, olha só, vou usar duas cores diferentes aqui para ficar mais claro. Eles podem ser assim, por exemplo, o AB. E daí vem aqui, ó, o BC, é consecutivo. Pode estar assim, AB e BC. Ou ainda pode estar assim, ó, AB e o BC sobre o AB. BC, ok? Então, aqui a gente tem situações de segmentos consecutivos. A gente tem segmentos colineares. O que é colineares? Mesmo na mesma linha. Então, eles podem estar de duas formas. Podem estar assim, em seguida, consecutivo, AB e BC, ou eles podem estar assim, ó, sem serem consecutivos, CD. Então, aqui, ó, estão na mesma linha, são segmentos colineares. E nós temos ainda os segmentos adjacentes. Para ser adjacente, ele tem que ser consecutivo e colinear ao mesmo tempo. Seria esse caso aqui, ó. Porque além de ser consecutivo e colinear, ele só pode ter uma extremidade em comum. Então, aqui nesse caso não seria, porque, ó, como você tem o segmento AB e o BC sobre o AB, tá contido. Você tem um monte de pontos em comum. Não pode. Para ser adjacente, você tem que ter segmentos colineares e consecutivos ao mesmo tempo, com apenas uma extremidade em comum, certo? Apenas com uma extremidade em comum. Outro conceito importante, a gente já viu sobre o plano, tá? Que vai ser representado por uma letra grega. E nós temos também semiplano. O semiplano é quando você traça uma reta sobre o plano. Então, você vai dividi-lo em duas partes. Cada parte é considerado um semiplano, tá? Então, eu traço uma reta aqui. Cada uma dessas partes vai ser um semiplano, ok? Com isso, a gente viu aí mais alguns conceitos importantes de geometria plana. Agora, a gente vai ver sobre ângulos. Então, dando continuidade aqui, ângulos. O que vem a ser um ângulo? Então, olha só, o ângulo é uma região determinada formada por duas semirretas de mesma origem. Então, a gente vai ter a origem, que vai ser um ponto, que a gente vai chamar de vértice do ângulo, duas semirretas saindo dessa origem, tá? Aqui a semirreta é definida por A e O, dois pontos, aqui por O e B. Então, o ângulo é a região definida por duas semirretas de mesma origem. Esse é o vértice e esses são os lados do ângulo. Observe que a gente define duas regiões aí. Uma região interna e uma região externa. Então, a gente tem um ângulo côncavo, que a gente costuma representar assim, que temos um ângulo côncavo, e temos um ângulo convexo. Na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com o ângulo côncavo. Quando o exercício simplesmente falar ângulo AOB, a gente sempre vai considerar o ângulo côncavo, de dentro, certo? Então, pra gente aqui, ângulo vai ser essa notação. Esse é o ângulo definido por AOB. Esse ângulo aqui, ó, quando não fala nada, a gente sempre vai considerar o da região interna, certo? Então, aqui são os lados e o vértice do ângulo. Nós temos os tipos de ângulo, né? A classificação. Nós temos o ângulo nulo. Já voltamos falando que é um ângulo nulo. Temos ângulo agudo. O ângulo reto. O ângulo obtuso e o ângulo
raso. Então, essa é a classificação, os nomes que a gente dá aos ângulos. Então, vamos lá. Um ângulo nulo, vou usar essa notação aqui, é quando o ângulo OAB vale 0 graus. Qual que é a representação gráfica disso, gente? É quando esses dois lados do ângulo estão um sobre o outro. Então, aqui tem o vértice, aqui tem a semirreta OA e a OAB está sobre a OA, fechadinho, tá? A gente diz que o A e o B coincidem, um em cima do outro, certo? Quando isso acontecer, a gente tem o ângulo nulo. Ângulo agudo, quando o nosso ângulo é um valor, é uma medida entre 90 e 0, maior que 0 e menor que 90. Então, vamos representar aqui um ângulo agudo. Aqui a gente teria um ângulo agudo, entre 0 e 90. Ângulo reto é quando o nosso ângulo vale exatamente 90 graus. Nós vamos representar assim, ó, quando o ângulo vale 90 graus, ok? Toda vez que você vê esse símbolo, vale 90 graus. Ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 e menor que 180, certo? Vamos representar aqui um ângulo obtuso. Aqui a gente tem um ângulo obtuso. E ângulo raso é um ângulo que vale exatamente 180 graus. Como que fica a representação de um ângulo raso? Aqui nós temos exatamente 180 graus. Nós temos outras definições aí em ângulos, que são ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares. Então, olha só, temos os ângulos complementares. Que são ângulos complementares? É quando dois ângulos, exatamente dois, somam 90 graus. Por exemplo, 50 graus e 40 graus, eles somam 90. Então, eles são ângulos complementares. O 40 é complementar do 50 e o 50 é complementar do 40. A gente fala assim, que um ângulo complementar de alfa é 90 menos alfa. Para ângulo a gente também utiliza letras gregas, tá? Então, um ângulo complementar de alfa seria 90 menos alfa. Por exemplo, se o alfa vale 30, o complementar vale 60, tá? Ângulos suplementares. Tá? Ângulos suplementares são quando dois ângulos somam 180. Vamos pegar um exemplo aqui. 130 graus e 50 graus. A soma deles é 180. Então, a gente fala que um ângulo é suplementar de alfa quando ele é 180 menos alfa. Olha lá, se o alfa valer 100, 180 menos 100 é 80, é o suplementar do 100, ok? E ângulos replementares são dois ângulos que a soma é 360 graus. Vamos pegar um exemplo aqui. 210 e 150. A soma desses dois ângulos é 360, tá? Então, o replementar de um ângulo é 360 menos esse ângulo. Recapitulando. Complementar de alfa, eu faço 90 menos alfa. Suplementar de alfa, 180 menos alfa. Replementar, 360 menos alfa, ok? Lembrem que ângulos complementares, suplementares e replementares são dois ângulos, quando a soma de dois ângulos dá 90, 180, 360. E mais duas definições importantes é a bissetriz de um ângulo . O que seria a bissetriz de um ângulo? É uma semirreta que divide o ângulo ao meio, divide em dois ângulos de mesma medida. Então, a gente tem lá um ângulo, os lados desse ângulo, vértice. Se eu traçar uma semirreta do mesmo vértice, né, de mesma origem que os lados do ângulo, de forma que essa semirreta divida o ângulo em dois ângulos de mesma medida,
essa semirreta é a nossa bissetriz. Então, a bissetriz tem que dividir o ângulo em dois ângulos iguais, ângulos congruentes. E outro conceito são ângulos opostos pelo vértice. Certo? Então, a gente vai ter lá a seguinte situação, olha só. Semirretas opostas, tá? Então, imagine aqui, ó, uma semirreta, semirreta oposta, semirreta, semirreta oposta, tá? Então, aqui nessa situação, a gente tem ângulos congruentes. Esse ângulo aqui, ó, ele vai ter a mesma medida que esse, tá? Eles são congruentes. E esse ângulo aqui vai ter a mesma medida que esse. E, além disso, se eu somar aqui, ó, um ângulo rosa com laranja, fecha meia volta, 180. E se somar os 4, 360 graus. Com isso, a gente finaliza a nossa primeira parte da aula de geometria plana.